paz, queridos! A oração é a ferramenta mais poderosa no campo de guerra, na batalha espiritual. Ela é a arma mais poderosa. E muitas vezes a gente se sente inseguro porque não sabemos como orar da maneira certa, da maneira correta para prevalecer na batalha espiritual. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Como você orar da maneira certa, resistir o diabo, remover essas barreiras espirituais e prevalecer dentro da luta diária, das batalhas espirituais do seu dia a dia. Você que está chegando aqui agora, eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora, libertadora, e a minha missão é essa, ajudar os valentes de Deus a se libertarem, a se restaurarem espiritualmente. Então você está na hora do valente. Seja mais do que bem-vindo. E se você conhece algum valente de Deus, homens e mulheres de Deus que estão se levantando para guerrear pela sua vida, sua casa, sua família, esse é o lugar que você deve estar chamando, amém? Para que mais vidas sejam abençoadas e edificadas através dessa live. Então curta aí para que essa live chegue ao maior número de pessoas possível e clica aí nessa setinha para que muitas outras vidas sejam alcançadas e abençoadas pelo poder do Evangelho de Deus. Amém, queridos? Então vamos lá. Como batalhar, como combater? Pastora, meu filho tá nas drogas, meu marido saiu de casa, eu sinto que as coisas que estão acontecendo na minha vida, nada vai pra frente, por mais que eu me esforce, eu tenho caminhado em círculos e eu não tenho tido resultados e eu não sei mais o que fazer, eu não sei como batalhar, eu não sei como combater. Então é sobre isso que eu quero hoje ensinar, dar para você chaves espirituais para que você possa trilhar, né, dentro desse campo de batalha como um bom soldado e prevalecer na sua batalha espiritual. Gente, o que é batalhar? A batalha espiritual é um assunto sério que o cristão deve ter conhecimento. Por que muitas das vezes nós perdemos no campo de batalha? Porque nós nem sabemos que estamos dentro de um campo de batalha. Desconhecemos que estamos inseridos dentro de um campo de batalha. Quando o Senhor nos transportou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, nós passamos a ser inimigos das trevas. E aí começou a existir uma oposição. Antes nós éramos escravos não batalha, né? Tem pessoas que dizem, mas pastora, eu vou ter que ficar batalhando a vida toda? Sim, porque você, graças a Deus, agora tem esse direito de você guerrear e você batalhar, e Deus te deu autoridade e poder para isso, e as portas do inferno não podem mais prevalecer contra a tua vida. Só que muitas vezes nós estamos inertes, porque a gente desconhece que a gente está dentro de um campo de batalha, não conhecemos os arsenais dos inimigos, não nos preparamos, né? Espiritualmente, nós não preparamos a nossa musculatura da nossa fé para a gente participar desse embate espiritual que é real. Você gostando ou não, você querendo ou não. Ah, pastor, eu não gosto desse negócio de batalha espiritual, não quero nem me envolver com esse negócio. Você querendo ou não, você faz parte de um contexto espiritual onde o inimigo, o nosso opositor, está ao nosso derredor, buscando oportunidade para te tragar. Então sim, a batalha espiritual, ela é real e ela é esse combate entre forças oponentes, amém? O adversário avança toda vez que ele não encontra resistência. Então não é o inferno que avança, mas somos nós que retrocedemos, recuamos, né? Paralisamos. E quando nós fazemos isso, o inimigo ele encontra espaço para prevalecer. Amém? Então, por que nós não acertamos no campo de batalha? Por que nós retrocedemos no campo de batalha? Por que nós perecemos? Porque nós não sabemos combater o bom combate. A gente erra o alvo, né? Por que a gente não ora com eficácia? Porque a gente tem armas espirituais que são poderosas. A palavra de Deus diz que elas são poderosas contra
tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então nós temos armas espirituais, mas não sabemos usar, não sabemos manusear, não sabemos mirar no alvo. Você imagina, você tem uma R15 na sua mão, uma arma potente, eu não conheço de arma, mas você tem uma arma potente, e aí você não sabe manusear ela. Ou então quando você consegue engatilhar ela, você erra o alvo, porque o inimigo está numa direção e você está ali focando em outra direção. Então o êxito da nossa vitória dentro de um campo de batalha está na nossa preparação espiritual. Nós precisamos nos preparar. Então toda vitória e todo fracasso vai depender exclusivamente da preparação espiritual do guerreiro espiritual. Amém? Então a nossa libertação espiritual, a nossa cura emocional, ela é crucial e determinante para que a gente possa entrar no campo de batalha, a fim de que a gente possa prevalecer nesse campo de batalha e não sofrer nenhum tipo de retaliação. Pastora, a retaliação espiritual, ela é real? Isso existe? Sim, claro que existe. O inimigo, ele vai retalhar, mas ele vai retalhar por quê? Porque existem bases legais. Porque muitas vezes a gente quer entrar no campo de batalha, mas ainda com pactos e alianças das trevas. A gente quer entrar no campo de batalha, muitas vezes ainda utilizando armas do inimigo, tendo acordos com o inimigo. E aí, por causa desses acordos, por causa dessas armas, que o inimigo, ele vai o quê? Prevalecer. Então nós precisamos entender que o treinamento adequado, ele é crucial. Amém? Então toda guerra perdida é por quê? Porque esse guerreiro espiritual não se preparou adequadamente. Então a responsabilidade é nossa. Nós precisamos assumir uma responsabilidade no campo de batalha. Amém? A gente não pode, a gente tem que sair, né, de trás do muro e ficar achando que eu tô perdendo por causa do marido, por causa da igreja, porque no meu ministério eu não tenho ajuda. Não. A responsabilidade é nossa. E eu louvo a Deus porque hoje você está aqui se posicionando em meio ao campo de batalha, amém? Para que você possa aprender sobre um mundo espiritual e prevalecer. Então o primeiro passo que nós precisamos dar dentro do campo de batalha, para que a gente possa prevalecer nas lutas diárias da nossa vida, nas batalhas espirituais que nós enfrentamos no dia a dia, é conhecer o campo de batalha. Quando a gente fala de campo, a gente está falando de um local, né? Vamos lá, dentro de uma batalha real, existe uma geografia, um local que quer que aquele exército, ele quer o quê? Conquistar aquele território. Então a batalha, ela está em volta disso, né? Da conquista de território. Quem é esse campo na esfera espiritual? Esse campo somos nós somos essa terra, aonde o inimigo, ele quer o quê? Sitiar, ele quer dominar. Então esse local, né, onde se trava a batalha espiritual, somos nós mesmos. A batalha está em nós. Por isso tem pessoas que, eu vou sair da igreja, eu vou sair desse casamento, eu vou sair dessa cidade, eu vou sair dessa nação, né? Ela entra numa rota de fuga, achando que o problema está no local, mas o problema não está na geografia. O problema está em nós. A batalha espiritual está aqui. A batalha espiritual está aqui. Existe algum território que o inimigo, ele está ganhando, né? Ele está prevalecendo nesse campo de batalha. Amém? Então nós somos esse campo e cada área da nossa vida, ela ali pode se estabelecer uma batalha espiritual com o fim de quê? De se ganhar um território. Jeremias capítulo 22, versículo 29 vai dizer assim: ó terra, né? Rogo-te, ouça a palavra de Deus. Quem Deus está rogando para ouvir a palavra de Deus? A terra, né? Um elemento, né? Da natureza? Não, né? Nós somos feitos da terra, né? O Senhor nos formou do pó da terra. Então, quando você vê na palavra de Deus
falando terra, está falando o quê? De nós mesmos, amém? Então o Senhor nos chama, né? Chama a nossa atenção que essa terra precisa o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então é esse o inimigo, é esse território que o inimigo quer tomar. Ele quer tomar a sua família, as suas finanças, o seu ministério. Ele quer roubar e saquear a missão, o cumprimento do propósito de Deus na sua vida, a sua felicidade, a sua paz, amém? A sua prosperidade. O inimigo, ele é covarde e ele sempre vai atacar nas áreas mais vulneráveis da nossa vida, né? Ele sempre vai buscar ocasião para agir com astúcia, para poder o quê? Ganhar o território, tá bom? Levantar a sua bandeira, dominar aquela área. E tem muitos cristãos que, mesmo amando a Cristo, servindo ao Senhor, entregando a vida ao Senhor, eles ainda têm algumas áreas da sua vida que estão sitiadas. E isso é fato. É só a gente fazer uma anamnese e olhar para a nossa própria vida. A minha vida financeira, como é que ela está? Ah, pastora, eu tô toda endividada, até o último fio da cabeça. E eu vivo assim durante anos e anos e anos da minha vida. Vivo debaixo de um espírito de boca rota. Uma hora eu tô lá em cima, outra hora eu tô lá embaixo. Uma hora eu tenho, outra hora eu não tenho. Minha vida tá toda amarrada. Opa, então existe um território que foi conquistado na sua vida financeira. E você precisa o quê? Se preparar espiritualmente para entrar nesse território e vencer essa batalha. Amém? Na força do Senhor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9, diz assim: estejam atentos e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa devorar, derrotar. Persistam firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos em todo o mundo. Então nós precisamos o quê? Resistir. Nós precisamos nos defender. Nós precisamos sair da passividade. Nós precisamos tomar uma atitude, gente. Amém? Você precisa sair da inércia. Quer vencer a batalha? Você precisa sair da inércia. Pastora, eu tô sem força, eu tô fraco, eu não consigo fazer isso sozinho. Então comece a fazer isso que você tá fazendo. Busque ajuda. Comece a caminhar com pessoas que tenham já dentro da esfera espiritual, avançado, né, espiritualmente, que conseguem discernir o mundo espiritual, que vão te ajudar nesse processo, né, de luta, de batalha espiritual. Mas você precisa tomar uma atitude de fé, amém? E sair dessa inércia. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, amém? E ele fugirá de vós. Então nós precisamos resistir ao diabo, amém? Ou seja, resistência, colisão, força, guerra, ok? Então por que nós não batalhamos? Porque a gente não conhece como o inimigo ataca. E aí estamos ali inertes, paralisados, a família está destruída, os filhos perdidos, o marido lá nos braços da amante, e a gente fica paralisado, né? A vida emocional toda bagunçada, e você lá, inerte, esperando que alguma coisa aconteça, que um anjo desça do céu. Oh meu Deus, Deus já te deu a autoridade, poder, ferramentas espirituais. Então agora o que é necessário ser feito é nós assumirmos essa responsabilidade, amém? Então, por que a gente não prevalece? Por que a gente não batalha? Porque a gente não acredita que os nossos problemas fazem parte de um processo espiritual. A nossa mente ficou condicionada, gente, a acreditar no natural. Preste atenção, nós somos o quê? Nós somos um espírito
que possuímos uma alma e que habita em um corpo. Então, tudo que acontece na esfera natural é um reflexo daquilo que está acontecendo no espiritual. E às vezes a gente quer achar resposta no natural e a gente acaba errando o alvo, né? Porque a gente vai entrar em colisão o quê? Com as pessoas, porque a gente quer resolver na força humana. Aí eu entro em colisão com o filho, eu entro em colisão com a igreja, eu entro em colisão com o marido, né? Eu ajo de uma maneira, eu ajo no impulso carnal, através das minhas emoções. Eu quero vencer a guerra à base do grito, do berro. E não é assim, irmãos. Amém? Não é a base do berro, do grito, da oposição, da imposição. Na verdade, a gente ganha com as armas espirituais. A gente ganha espiritualmente, mas a gente precisa entender que essa questão é uma questão espiritual. A palavra de Deus vai dizer que o homem espiritual, ele discerne as coisas do espírito, mas o homem natural, ele não consegue discernir. Então, você precisa olhar para as coisas que estão acontecendo com a ótica certa, para poder combater da forma certa. Então, aquilo que está acontecendo, por que esse menino está no homossexualismo? O porquê que a minha vida financeira não vai para frente? Então, assim, eu preciso entender que as coisas estão acontecendo dentro de uma dimensão espiritual e está refletindo no natural. Amém? Eu preciso entender isso, né? Aí o que acontece? A religião, os sofismas, a religiosidade, o farisaísmo, as tradições, que elas nos fazem acreditar que tá tudo certo, isso é um fardo, isso é um karma. Ah, pastor, é porque isso faz parte do chamado, isso é porque eu tenho que carregar a minha cruz. Não é assim que o inimigo sutilmente ele fala, né? E tem muitos pregadores que infelizmente trazem doutrinas erradas, né? E acabam falando isso, por quê? Porque na verdade eles estão fluindo debaixo das suas dores, né? Dos seus medos. Então, eu já ouvi pessoas falando assim, não, pastor, é porque eu passo por essa luta, porque eu dirijo o ciclo de oração da minha igreja. Ah, é porque eu sou libertadora, é porque eu tô orando por vidas. Então eu tô passando por isso que meu filho tá nas drogas, por isso que meu filho foi preso, por isso que a minha casa está assim, por isso que meu marido se perdeu, por isso que eu tô passando por essa luta. Não, isso é errado. Amém? Isso faz parte de sofismas que precisam ser quebrados, porque Deus não te fez para sofrer, Deus não te fez para perder, Deus não te fez para ser saqueado, Deus não te fez para ser roubado. Isso é uma atuação. Vamos lá, gente. Entrou uma ligação aqui, cortou. João, capítulo 10, versículo 10 diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Então, sim, essa é a vontade do teu inimigo. Essa é a vontade do teu opositor. Essa é a vontade de Satanás. Roubar, saquear a sua vida. Mas esse nunca foi projeto de Deus. Essa nunca foi intenção de Deus. Tudo que é bom, lícito, verdadeiro, de boa fama, seja a vossa maneira de pensar, assim como os céus são mais altos que a terra, são os pensamentos que Deus tem. Então Deus nos estabelece em lugares de bênção, né, para que nós possamos pensar naquilo que é bom. Por quê? Porque aquilo que Deus tem para nós é sublime. Amém? Então, nós precisamos entender que as lutas, as batalhas espirituais, elas são uma atuação demoníaca e que nós precisamos nos posicionar no campo de batalha. No campo de batalha. Então esse é o primeiro passo. Isso é fundamental para a sua vida. Você entender que você faz parte de uma batalha espiritual. Você entender que as lutas que você está enfrentando, elas são de cunho espiritual e que você precisa se posicionar no campo de batalha. Amém? Segundo passo importante, você precisa identificar qual é o campo de atuação do teu inimigo? Como que ele está atuando? Amém? Como, pastora, que eu consigo identificar esse campo de atuação, esse território que o inimigo está entrando? Isso é muito fácil, pelo nível de devastação espiritual que você está sofrendo nesse momento. Então você deve olhar para a sua terra, porque ninguém melhor do que você mesmo para você olhar para esse campo. Você precisa olhar para esse campo que se chama pelo teu nome, que é você. E
você vai olhar e você vai ver qual é a área que está devastada. É as finanças, né? Você vive desempregado, tem miséria, tem perdas, tem portas se fechando, né? Falência. Qual é no seu casamento? Brigas, traições, divórcios, ofensas. É na sua emoção, depressão, síndrome do pânico, insônias, pesadelo, vontade de morrer, né? Aonde é que está? É na sua família, que o território está sendo sitiado, que o inimigo está conseguindo entrar, violência, inimizade, rebeldia dos filhos, conflitos, né? Problemas que nunca se resolvem, marido que saiu de casa. Qual é o território? É espiritual, né? Desânimo, vontade enfraquecida, não tem vontade de orar, não tem vontade de buscar a Deus, cansaço, né? Visões, perseguições espirituais, visões de vulto, audição de vozes, né? O nível de opressão maligna, né? Ataques espirituais noturnos. O que está acontecendo nesse território, nessa terra? O que está acontecendo? Você precisa identificar. Então, quando você identifica, você sabe aonde atuar e como atuar. Como que eu vou atuar dentro de um campo de batalha e organizar uma estratégia de guerra se eu não sei nem aonde é que o inimigo está agindo? Qual é o inimigo que está interagindo? Qual é os demônios que estão ali agindo na minha vida? Amém? Então eu preciso entender isso, tá bom? A batalha espiritual, ela vai muito além de expulsão de demônios, gente. Ela vai exigir estratégia, amém, minuciosa do território do inimigo. Expulsar demônios é fácil, né? Você usa o nome poderoso de Jesus Cristo e nesse nome há poder. Todo joelho tem que se dobrar e você vai ordenar que os demônios saiam e eles vão sair. Expulsar demônio é uma coisa, gente. Processo de libertação espiritual, outra coisa. Porque não depende somente da expulsão de demônios. Expulsar demônios faz parte do processo. Amém? Porque libertação espiritual é fechar as portas de entrada, remover as bases legais. E batalha espiritual também é outra coisa, é o seu posicionamento nessa linha de combate, de colisão com as trevas. Então, dentro desse posicionamento, quando você entende, você vai entender e você vai compreender quem são que estão te atacando, quantos são. Por que eles entraram no meu território? Por que eles entraram no meu campo? Por que eles estão roubando? Quais foram as portas que foram abertas? Como que eles estão se sustentando nesse lugar? Então a gente precisa olhar para tudo isso. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, vai dizer que nós não podemos ignorar aos ardis de Satanás. Amém? Então, uma vez que você entendeu que a guerra ela é verdadeira e espiritual, você entendeu que você está num campo de batalha, você compreendeu quem é que está dentro desse campo de batalha, agora você vai identificar quais são as portas de entrada. Esse é um passo fundamental. Os demônios, eles invadiram o seu território porque você deu um direito legal para ele, porque você deu uma permissão para ele. O inimigo, ele não pode acessar a sua vida, ele não pode acessar a sua família, ele não pode acessar as suas finanças, ele não pode acessar a sua vida sexual, ele não pode tocar naquilo que é seu se você não deu se você não estabeleceu um portal, se você não abriu uma porta, um direito legal para que ele venha entrar. Então a gente precisa identificar, aprender quais são essas bases legais, entendendo o mundo espiritual. Amém? Quando a gente incompreende, quando a gente não tem ciência, né, daquilo que está acontecendo no campo de batalha espiritual, o inimigo vai continuar nos derrotando, vai continuar nos batendo, vai continuar nos massacrando, tá bom? Então a gente precisa entender sobre essas questões, gente. Isso é muito sério, muito importante. Tem gente que nunca passou por um processo de libertação espiritual na vida. Aí sabe o que ele faz? Vai se meter na guerra espiritual do outro. Vai comprar guerra espiritual. Não, eu tô guerreando. Eu vou na casa da Joana porque ela tá oprimida, porque ela tá passando lá,
ela tá ficando possessa. E aí, quantas pessoas entram nesse campo de batalha e depois... pastor, depois que eu orei por fulano, eu senti um peso. As coisas começaram a desandar na minha vida, na minha casa. Eu tô sentindo várias coisas acontecer. Será que foi porque eu orei por fulana? Não, não foi porque você orou por fulana. Foi porque você entrou no campo de batalha despreparado. Porque nós precisamos entrar no campo de batalha. Só que Deus não vai fazer nada através de nós que não tenha feito em nós primeiro. Então, qual é o nosso dever, a nossa obrigação? Nós vencermos primeiro a nossas batalhas espirituais. Se você precisa ajudar alguém, né? Você tem filhos que precisam de ajuda, a sua igreja precisa de ajuda. Meu Deus, quantas pessoas estão ao nosso redor que estão pedindo por socorro espiritual, que estão precisando de ser ajudados espiritualmente. Só que o primeiro passo que você tem que tomar é você mesmo vencer as suas próprias batalhas. É você mesmo se posicionar nesse campo de batalha. É você mesmo vencer essas lutas, removendo essas bases legais que um dia você deixou para um inimigo. Amém? Então, quando a gente consegue vencer isso, aí sim nós nos colocamos aptos para batalhar outros níveis de batalha espiritual. Amém? Vencer e prevalecer. Amém? Quando é que eu sei que eu venci as minhas batalhas espirituais? Quando eu estou vivendo João 10:10. Porque o Senhor, Ele disse que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Se eu olho para a minha vida e eu olho para todas as áreas da minha vida e eu estou vivendo as promessas de Deus, eu estou vivendo tudo aquilo que Deus prometeu para mim, isso significa que eu venci a minha batalha espiritual. Pastor, eu sou muito bem nas minhas emoções, mas na minha vida espiritual eu não estou bem, então eu preciso vencer essa guerra. Pastora, tudo na minha vida flui bem, mas as minhas finanças, o meu problema está nas minhas finanças. Então aí é o local onde você tem que mirar. Então o inimigo, ele está encontrando uma base legal aí. Existe um acordo, existe um pacto, existe um elo, existe uma aliança que foi estabelecida, que pode ter sido estabelecida por você ou pelos seus antepassados. Aquilo que foi estabelecido pelos seus antepassados vai trazer sobre a sua vida uma perseguição espiritual, que nós chamamos isso de quê? De maldições hereditárias. Então você precisa fazer quebras de maldições. E aquilo que está acontecendo, porque foi bases legais que você deu. Que bases legais são essas? Quais são essas bases legais? Gente, as bases legais, elas são tudo aquilo que infringe a palavra de Deus. Amém? Todo pecado, ele é uma iniquidade, ele é uma base legal. Todo pecado dá direito a Satanás a agir no homem natural. Ele vai reivindicar o direito de Satanás interagir e agir. Amém? Todo pecado vai comunicar aos demônios, né, que ele tem uma base legal, uma permissão para entrar ali naquele lugar. Amém? Todo pecado vai fazer com que o diabo, Satanás, os demônios, eles se tornem senhor da vida daquela pessoa na área que aquela pessoa pecou. 1 João capítulo 3, versículo 8 vai dizer: quem comete pecado é do diabo. Amém? Então você entregou um campo de jurisdição, você abriu uma porta, você deu acesso para o inimigo. Por quê? Porque o diabo peca desde o princípio. Então para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir e aniquilar as obras de Satanás. Então nós precisamos remover essas bases legais. Amém? 1 João capítulo 3, versículo 4 diz que todo aquele que pratica pecado transgride a lei. De fato, o pecado é uma transgressão da lei. Pastor, eu não adultero mais, graças a Deus, né? Eu tinha uma vida de imoralidade sexual, eu agora não tenho mais essa vida, tá? Mas o que você fez lá no passado? Mas pastor, agora eu não tô pecando, tá? Mas eu não tô falando disso. Aí a gente, por não entender como funciona o mundo espiritual, a gente às vezes fala, não, mas o diabo não tem motivo, ele não tem permissão. Talvez você não esteja dando agora, mas você deu no seu passado. Pastora, mas eu tive na transgressão, no pecado, antes de conhecer a Cristo. Mas preste atenção, o tempo espiritual é diferente do tempo natural. No tempo natural, né, no cromos, nós temos passado, presente e futuro, né? Então você pode dizer assim, eu fiz isso ontem, não, eu estou assim hoje. Mas no tempo de Deus, o Kairos, não existe presente, passado e futuro. Gente, Deus, ele é eterno. O nosso espírito é
eterno. Então, aquilo que aconteceu na esfera espiritual, tá bom? Pode ter sido há 10, 20, 50 anos atrás, não sei quanto tempo atrás, pode ainda assim estar interferindo na sua vida hoje. Mas, pastor, a palavra de Deus diz que o Senhor já não se lembra mais dos meus pecados, que Ele já lançou no mar do esquecimento. Sim, claro que sim. Isso para nossa salvação. Quando a gente está falando da teologia da libertação, quando a gente está lidando com a libertação espiritual, nós não estamos falando de plano de salvação, nós estamos falando de consequências do pecado. Então, o que nós precisamos fazer? Entender aonde se instalaram essas bases legais. Quais foram esses pactos, esses acordos, essas alianças que podem ter sido estabelecidas por palavras, né? Por transgressões, pode ter feito elos almáticos, né? Pode ter sido feito elos territoriais. Então, enfim, gente, é uma gama de informações que não vai ficar aqui nessa live. Eu prometo que eu faço uma outra live só para falar sobre bases legais do inimigo, senão ela ficaria aqui muito longa, né? Já se tornaria já um treinamento, tá bom? Mas o que eu quero que você entenda são esses passo a passo para que você possa vencer as suas batalhas espirituais. Pastora, por que eu tô sendo derrotado no campo de batalha? Porque tem base legal do inimigo. Por que eu tô sendo derrotado no campo de batalha? Porque você não está se posicionando no campo de batalha. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que você é mais do que vencedor. A palavra de Deus diz que você pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Ele nos deu autoridade e poder. Então o diabo, ele está dominando alguma área da sua vida. Ele está, inclusive, ele pode estar habitando na sua vida, né? Por quê? Por causa desses lixos espirituais. O inimigo, ele vai estar ali porque ele tem um alimento para ele. Todo ser espiritual precisa ser alimentado, né? E essas imundícias, essas sujeiras espirituais, elas vão estar trazendo o quê? Elas vão estar trazendo, né, um fortalecimento, né, dos demônios, porque um abismo chama outro abismo, né? Então, se as portas não são fechadas, aquele demônio que está ali, ele acaba chamando outros para vir, e acaba que o nível de desordem espiritual, ele cresce e aumenta. Amém? Por isso que eu costumo dizer que o ministério de libertação, ele é a pá de Deus para a remoção desses lixos espirituais, né? O que é um processo de libertação espiritual? É o processo de santificação da vida do cristão. Que hoje a igreja do século XXI já não fala tanto, né? Quando a gente começa a falar de santificação, nós somos até rotulados como religiosos, né? Porque hoje nós vivemos uma cultura do mundo dentro da igreja, né? Onde tudo pode, que nada, não tem nada a ver, mas a palavra de Deus não passa. Passarão céus e terra, mas a palavra jamais passará. A palavra de Deus vai dizer: seja santo, porque eu sou santo, e sem santidade ninguém verá a Deus. Amém? Por isso que a palavra de Deus vai dizer que o reino de Deus é ganho a força. Cuidado para que você não perca a sua coroa. Opa, se eu posso perder, se Deus me alerta em relação a isso, é sinal de que sim, existem pecados que podem nos levar à morte e à morte eterna. Amém? A palavra de Deus é clara em relação a isso, que existem pecados que são para a morte, né? Então, apesar de nós tratarmos na libertação espiritual sobre as consequências desse pecado, alguns tipos de pecado podem nos levar à morte espiritual. E além disso, claro, o pecado, gente, a iniquidade sempre vai deixar um rastro de destruição. Então, o problema não é o pecado em si, né? Porque você pecou, você se humilhou, você reconheceu o seu erro, o Senhor te perdoa. E aí, realmente, Ele lança no mar do esquecimento e não há mais condenação para nós, para aqueles que estão em Cristo Jesus. O diabo não pode mais te condenar, você não pode mais se separar do amor do Pai. Porém, isso é para sua salvação.
situação, o inimigo ainda assim pode continuar sitiando, roubando, defraudando, destruindo a sua vida por causa dessas bases legais. Então, em nome de Jesus, o que eu quero que você entenda através dessa live de hoje? Que você é um soldado de Cristo, você é um guerreiro espiritual. Aquilo que você passa hoje na sua vida, esse problema, ele tem uma origem, ele tem uma raiz espiritual. Você não vai conseguir vencer na força do seu braço. Você precisa se equipar, se preparar para o campo de batalha, para que você possa prevalecer. Pastor, eu não sei como fazer isso. Peça ajuda, aprenda, entre num curso. A gente investe em tantas coisas na nossa vida, mas quando chega na questão espiritual, trava a nossa mente por causa de sofismas, né? Por causa de bloqueio. A gente faz cursinho, às vezes cursos até que geram contaminação espiritual. A gente paga uma academia, a gente investe no nosso corpo, né? Paga lá progressiva, faz tanta coisa. Quando chega na questão espiritual, a gente trava. A gente não tem tempo para Deus, a gente não investe no nosso ministério, na nossa vida. Amém? Então, se você tem dificuldade, o que você vai fazer? Busque ministérios sérios que possam te ajudar. Faça isso, comece a assistir a essas aulas, amém? Esteja comigo aqui na Hora do Valente, para você crescer e romper. E se você deseja romper mais, pastora, eu estou passando por uma batalha espiritual, eu preciso de ajuda, eu não estou conseguindo identificar aquilo que está acontecendo no meu campo de batalha. Pastor, eu já até passei por um processo de libertação espiritual, eu tenho compreendido, eu tenho entendido sobre o mundo espiritual, eu tenho me ocupado nessas coisas, mas existem coisas que eu ainda não estou conseguindo alcançar e eu realmente precisava de um acompanhamento, eu precisava de ajuda. Gente, eu estou com 5 vagas abertas, quer dizer, ontem eu falei 5, hoje eu nem sei mais se a equipe já fechou alguma vaga, mas são 5 vagas abertas, amém? Para a mentoria individual. Se você estiver precisando desse acompanhamento espiritual, para que eu vou, dentro desse acompanhamento, estar fazendo uma anamnese minuciosa espiritual da sua vida. Fazendo uma vasculha, amém? Minuciosa, para quê? Para que serve a anamnese espiritual? Para que você possa identificar qual é a verdadeira causa desse problema que está acontecendo hoje na sua vida. Amém? E eu vou te direcionar, eu vou te ensinar, eu vou te instruir. Amém? Para que você possa estar se posicionando dentro desse campo de batalha, para que você possa prevalecer e vencer na sua vida sexual, emocional, financeira, espiritual, dentro da dificuldade que você esteja enfrentando, amém? Nós vamos estar fazendo aí uma varredura, fazendo um check-up espiritual, um mapeamento espiritual, guerra espiritual, para que você possa prevalecer no campo de batalha e viver de fato a vida abundante prometida por Jesus. Amém? A mentoria em grupo tá fechada, não tem vaga no momento, tá bom? Mas eu tenho 5 vagas para mentoria individual. Como que você faz? Se você sente no teu espírito que você precisa, pastor, eu já tentei, amém? Eu já fiz, mas tem alguma coisa que tá bloqueada e eu não sei o que é, e eu preciso de ajuda. Se você deseja, se você sente no teu espírito que esse é um chamado para você, você pode ir na minha bio, ali tem um link de um formulário de aplicação. Você tem que preencher esse formulário de aplicação para concorrer a uma dessas 5 vagas. Pastora, por que eu tenho que concorrer? Primeiro que eu não tenho realmente, porque assim, eu fechei a minha agenda, né, nesse primeiro período aqui do ano, né, porque são meses concorridos, então eu fechei e abriram essas 5 vagas. Eu não tenho tempo, né, para poder atender mais do que isso. Então são 5 vagas. E segundo, que você vai preencher ali um formulário para saber se você está apto, tá bom? Para passar por essa mentoria. Talvez nesse momento não seja isso exatamente que você esteja precisando, tá bom? E aí a gente vai te orientar exatamente naquilo que você está precisando. Então qual o primeiro passo? Você preencher esse formulário de aplicação. Se você quiser, tá lá na minha bio, você vai lá, acessa lá, preenche, que alguém da minha equipe vai te procurar, tá bom? Para poder te orientar sobre o próximo passo que você deve tomar, tá bom? Gente, eu quero ver aqui se teve alguém aqui que fez alguma pergunta, que tem alguma dúvida.
Deixa eu ver aqui. Sejam todos bem-vindos. Feliz demais de ter vocês aqui. Andréia, Marisa, Francisca, tanta gente. Glória a Deus. Vanessa, tá forte, forte mesmo, Vanessa, porque o Espírito, o Evangelho, ele é poder de Deus. Então, onde tem poder, tem a força do Senhor. Você sentiu a presença do Senhor aí? Aleluia. O Evangelho tem que fazer isso, né? Enquanto a gente vai falando, né? Algo começa a se mover dentro de nós, amém? A gente começa a gerar uma crise dentro de nós. E esse é o propósito mesmo, amém? Aleluia. Então vamos lá. Maria Patrícia, que Deus nos livre de todos os laços do passarinheiro, proteja a nossa família. Amém, Patrícia. Amém. Deus já liberou para nós tudo aquilo que nós precisamos, tá bom? Nós precisamos entender que agora é a nossa parte. Jesus já fez tudo, irmãos. A unção de Deus, o poder de Deus está sobre a nossa vida, tá? Débora Quintino. Depois que entendi esses mistérios, entrei numa nova dimensão espiritual. Aleluia! Louvado seja Deus, Débora, por esse testemunho. Isso aí. Conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Não entenda, na sexta-feira aconteceu uma coisa em minha casa, pois veio um vento tão forte que derrubou. Eu já te respondi isso antes, Maria Patrícia. Amém? Eu respondi isso pra você, tá? Esse vento aí foi uma colisão com as trevas, porque se não aconteceu em mais nenhuma casa, aconteceu só na sua, isso foi uns demônios entrando, tá bom? Isso foi enviado, né? Foi provavelmente uma obra de macumbaria aí, tá bom? Que você está sofrendo, tá? E pode ter sido enviado para toda a sua casa e sua família. Você precisa passar por um processo de libertação espiritual, aprender a combater, tá? Marisa, a senhora um dia fala sobre o reino de Deus? Claro. Pastora, e quando a legalidade vem da parte do cônjuge? Tá, então, aí o que você tem que fazer? Você tem que orar por identificação. Assim como Jó fazia, ele sempre entregava ofertas remidoras, ele orava ao Senhor, pedindo perdão, orando por identificação, pedindo perdão pelo pecado dos filhos. Então, principalmente, você que é mãe, para proteger, né? Porque os pais são cobertura espiritual na vida dos filhos. Então, se o cônjuge está pecando, está abrindo uma base legal, está dando permissão para que o inimigo venha acessar ali a vida dos seus filhos, aí mesmo que você tem que se posicionar, passar por um processo de libertação espiritual, para que você possa combater contra esses demônios que estão entrando, tá bom? Por exemplo, se tem lá uma carniça na tua casa, os urubus vão estar entrando, mas o que você vai fazer? Você vai pegar uma pá, você vai pegar um pedaço de pau e você vai ficar expulsando eles direto. Eles não vão poder te atacar se você já tiver passado pelo processo de libertação espiritual. Então, por isso mesmo que você precisa passar por um processo de libertação na sua vida, tá bom? Então é isso, queridos. Vou orar para abençoar a sua vida. Amém? A gente tem um encontro de segunda a sexta, meio-dia, na Hora do Valente. E eu quero convidar você para se comprometer no seu coração a estar aqui comigo. A minha missão é essa, ajudar a você a chegar nesse lugar, né, de restauração espiritual que o Senhor ele tem para você, tá bom? Quero orar abençoando hoje a sua vida, para que você possa hoje se fortalecer no Senhor e se posicionar em meio ao seu campo de batalha. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, ó Deus, rogar a Ti, interceder em favor, Senhor, dessas vidas, Pai, que aqui estão comigo. Senhor, nessa tarde, aonde se abre esse portal do meio-dia, Senhor, eu repreendo agora a seta que voa de dia, Senhor, em nome de Jesus, a mortandade que assola o meio-dia, que caia por terra agora. Nós nos cobrimos no sangue do Cordeiro de Deus, nós nos lavamos no sangue, nós nos blindamos
espiritualmente, no nome poderoso de Jesus. Eu declaro agora, no nome de Jesus Cristo, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Pai, em nome de Jesus Cristo, que tu venhas, Pai, ó Deus amado, reposicionar, Senhor, os teus filhos no campo de batalha, Senhor, esse soldado, Senhor, ó Deus, que pereceu, ó Deus, que Pai sucumbiu, que Pai, ele, Senhor, ó Deus, ficou ferido, ó Deus, mazelado, ó Senhor, que está desencorajado, que os teus anjos agora, ó Deus, vão de encontro, renarabacaio, enarabachou, com unguento, ó Deus amado, socorre essa vida, levanta, coloca ele no lugar de refúgio, no lugar de refrigério, reminiquei, anarabachou, enarabanai, ó Deus amado, Pai querido, fortalece, ó Deus, renova, em nome de Jesus Cristo. Eu dou uma voz de comando agora a todo principado e potestades, hostes espirituais da maldade, em nome de Jesus, bata em retirada agora, eu declaro agora, em nome de Jesus, que os ecos dos céus venham agora, serem entoados no Espírito, Senhor, de cada valente que neste dia está aqui e de tantos outros que se conectarão através dessa live. Levanta-te, resplandeça, porque vem nascendo a glória do Senhor sobre ti. Fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, levanta essa vida, ergue esta vida, ó Deus amado, traz visão, perspectiva, direcionamento. Eu repreendo todo espírito de medo, todo espírito de covardia, em nome de Jesus, espírito do medo, em nome de Jesus, o medo de se ferir, o medo de se machucar, o medo do enfrentamento, em nome de Jesus, bata em retirada, em nome de Jesus. Eu amarro o valente agora, eu ordeno todo espírito do medo, todo espírito de perseguição, de medo, que impede essa vida de se posicionar no campo de batalha, de se colocar como um valente de Deus. Eu ordeno agora, no nome poderoso de Jesus, em nome de Jesus, recebe, em nome de Jesus, o Espírito Santo, o Espírito de ousadia e de fé, seja impartido nessa tarde pelo poder de Deus, seja cheio da força do Senhor, da coragem, do vigor, da alegria, todo cansaço, todo abatimento, toda fraqueza, em nome de Jesus, caia por terra agora, todas as correntes espirituais sejam despedaçadas agora, no nome poderoso de Jesus, em nome de Jesus. A unção do Senhor que quebra todo jugo seja agora, em nome de Jesus, sobre ti, sobre a sua vida, quebrando agora todo jugo de Satanás, espíritos opressores, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, fortalecido para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Deus te abençoe, queridos, poderosamente. Se Deus permitir, amanhã, meio-dia, nós estaremos aqui na Hora do Valente. Fica na paz do Senhor Jesus.